Meus amigos, o tarifaço de Trump contra o Brasil exige o fim de sua dependência externa. Este é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. O que nós pretendemos é demonstrar a necessidade do governo brasileiro reorientar os rumos da economia do Brasil, reduzindo sua dependência econômica de mercados de exportação e de capitais externos, e sua dependência tecnológica para promover seu desenvolvimento. O recente tarifaço de 50% contra o Brasil, adotado pelo governo Trump dos Estados Unidos, com a intenção de beneficiar seu aliado Jair Bolsonaro, no sentido de arquivar o processo contra ele, ou até mesmo de absolvê-lo, lamentavelmente, porque as tarifas que o Donald Trump tem aplicado contra vários países não tem a conotação política que apresentou no caso específico do Brasil. Percebeu-se claramente com a carta que ele endereçou ao presidente Lula a intenção de realizar uma chantagem no sentido de facilitar a vida de Jair Bolsonaro, que está na iminência de ser condenado e preso pela tentativa de golpe de Estado. Mas o que nós pretendemos abordar aqui não é esta questão do tarifaço com a conotação política e ideológica contida na carta de Trump para Lula, mas sim tratar da questão da economia brasileira, que se vê ameaçada diante de uma aberração que é representada pelo tarifaço de 50% contra o Brasil, que foi adotado pelo governo Trump. E esse tarifaço fará com que haja redução das exportações brasileiras de petróleo bruto, minério de ferro, aço, máquinas, aeronaves, produtos eletrônicos, além de açúcar, café, suco de laranja e carne. Outros setores da indústria brasileira já vêm sofrendo com tarifas de 50%, como é o caso do aço e alumínio. Quem mais deve sofrer com tarifaço é o setor de insumos produtivos, que representam 61,4% das exportações. O tarifaço sobre a economia brasileira não será tão impactante, porque as exportações para os Estados Unidos representam apenas 12% das exportações totais do Brasil. Nós não somos fortemente dependentes do mercado americano para nossas exportações. Os Estados Unidos são o segundo principal parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China, e é o principal destino das exportações da indústria de transformação brasileira. Apesar de as exportações para os Estados Unidos representarem apenas 12% das exportações totais do Brasil, pode trazer como consequência o aumento da inflação e a queda no crescimento econômico, do emprego e da renda da população brasileira. Essas são as consequências dessa atitude irresponsável do presidente Trump de tarifar exorbitantemente o Brasil para atender aos seus interesses políticos e ideológicos, visando salvar o Bolsonaro da cadeia. Este episódio do tarifaço do governo Trump contra o Brasil mostra a necessidade de redirecionar de imediato para novos mercados os produtos que se tornarão inviáveis exportados para os Estados Unidos. Porque
será inviável exportar esses produtos para os Estados Unidos, porque os preços que seriam praticados nos Estados Unidos não seriam competitivos. Os importadores americanos provavelmente buscarão novos fornecedores, haja vista que os fornecedores brasileiros foram penalizados com esse tarifaço de 50%. Outra iniciativa que deveria ser adotada pelo governo brasileiro seria no sentido de redirecionar também para o mercado interno pelo menos parte dos produtos que deixarão de ser exportados para os Estados Unidos. Além disso, é preciso também, em reciprocidade, o governo brasileiro taxar os produtos importados dos Estados Unidos em 50% também, bem como evitar que o sistema produtivo do país continue sendo bastante dependente dos mercados externos de exportação, porque poderá voltar a ser prejudicado por decisões que sejam tomadas por governantes de países com os quais mantém relacionamento comercial. Então, se nós queremos evitar sofrer algo parecido com o que está ocorrendo no momento, com o tarifaço de Trump, é importante fazer com que haja uma menor dependência do país em relação ao mercado de exportação. Mas se for mantida essa política de perseverar na expansão das exportações, que haja uma diversificação maior, a fim de evitar que, por exemplo, se um determinado governo resolver adotar algo similar ao que o governo Trump está adotando, pelo menos o peso que possa representar para a economia brasileira não seria tão relevante. Quer dizer, quanto mais diversificado for o mercado que nós exportador, melhor para o Brasil. Isso tudo que nós estamos há pouco falando significa dizer que maior ênfase deveria ser dada ao desenvolvimento do sistema produtivo para atender prioritariamente o mercado interno. Eu acho que está bastante claro que se nós, por exemplo, tivermos um sistema produtivo voltado em grande medida para atender o mercado interno e em menor escala para o mercado exportador, ficaríamos menos sujeitos a consequências como essas do tarifaço. O Brasil poderá ser prejudicado também por decisões que sejam tomadas por empresas estrangeiras instaladas no país, se for elevado o nível de dependência do Brasil em relação ao capital estrangeiro. É preocupante o fato de o Brasil ser enormemente dependente do capital estrangeiro, que tem grande participação na economia brasileira, seja nos setores industrial, de comércio, de serviços e financeiro. Sem incluir o setor financeiro, considerando apenas os setores de comércio, indústria e serviços, a participação no Brasil dos grupos transnacionais é de 36%, que é um número significativamente elevado. Isso significa dizer que 36% da economia brasileira pertence ao capital estrangeiro. No setor de comércio, as transnacionais focam
no segmento de commodities e grande varejista, elos centrais de controle dessas cadeias. Dentro dos grupos, as transnacionais respondem por 47% do faturamento. Ou seja, no setor de comércio, 47% do faturamento vai para as empresas transnacionais. No setor industrial, as empresas transnacionais concentram 28% da receita. Se nós excluirmos a Petrobras, isso representaria 37% da receita total do setor industrial. E um aspecto importante observar que essas empresas transnacionais estão em segmentos dinâmicos e de mais elevado padrão tecnológico, como material de transporte, por exemplo, veículos e peças, o setor metalúrgico, eletroeletrônico, químico e alimentos e bebidas. No setor de serviços, vem crescendo a participação de empresas de capital estrangeiro, que adquiriram empresas nos segmentos de telecomunicações e energia. Isso graças à política de privatizações adotadas durante os governos Temer e Bolsonaro. Então, 48%, se nós excluirmos a Telebrás, 48% do setor de telecomunicações e energia está nas mãos do capital estrangeiro. Segundo dados do Banco Central, os bancos estrangeiros respondem por 14% dos ativos totais, ou seja, o patrimônio total dos bancos, 14% pertence ao capital estrangeiro. Mas 31% do saldo das operações de crédito do setor financeiro do país está nas mãos do capital estrangeiro, dos bancos estrangeiros. Investidores estrangeiros representam uma parcela considerável da Bolsa de Valores brasileira, com participação superior a 50% desde 2021. Em 2024, atingiram 55,8% de participação. Constata-se, pelo que acabamos de expor, que a economia brasileira é transnacionalizada e está no circuito produtivo do grande capital transnacional presente em nosso país. Assim fica evidenciada a dependência do Brasil de capitais externos, com a enorme presença das grandes corporações transnacionais na economia brasileira. Então, nós temos que nos preocupar no sentido de produzir em grande medida para o mercado interno e em menor escala para o mercado exportador, para que nós não possamos sofrer as consequências como essa do tarifaço de Trump. E além disso, é importante também adotar políticas no sentido de evitar que a economia brasileira ela seja levada às mãos, em grande parte, do capital estrangeiro, conforme nós acabamos de demonstrar. No Brasil, as grandes corporações transnacionais ocupam segmentos que estão no coração das cadeias de valor, permitindo-lhes o controle estratégico da produção e comercialização, ou seja, para frente e para trás, em cada setor da economia. Esse fato, que lhes garante a apropriação do valor criado em diversos elos da cadeia. O fato dessas grandes corporações transnacionais ocuparem segmentos que estão no coração das cadeias de valor do nosso país, garante a elas a apropriação do valor criado em diversos elos da cadeia. E isso está demonstrado pela grande participação
no faturamento de cada um desses setores na economia brasileira. No segmento de material de transporte, por exemplo, as montadoras de automóveis, caminhões, estão no centro do controle da cadeia. As grandes corporações transnacionais detêm o poder de determinar os preços de seus fornecedores e, com isso, se apropriam de grande parte de seus lucros pelo poder de oligopsônio. As grandes corporações transnacionais detêm o poder sobre a cadeia para frente, a comercialização e o serviço de seus concessionários, também se apropriando do valor que seria aí adicionado. Outro exemplo é a cadeia de commodities. De um lado estão as grandes corporações, que controlam, por exemplo, as sementes e insumos. Do outro, as grandes comercializadoras. E por tudo isto que o produtor agrícola brasileiro tem sua margem de lucro extremamente reduzida, porque grande parte dela vai parar nas mãos das grandes corporações transnacionais que controlam as sementes e insumos e também comercializam boa parte dessas sementes e insumos. Além da dependência do Brasil de capitais externos, existe o mito de que o capital estrangeiro transfere tecnologia para o país, refletindo uma visão ingênua sobre o papel das empresas estrangeiras no desenvolvimento tecnológico em países periféricos. Este mito contribui para dificultar o esforço próprio do desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, mantendo o país em um patamar tecnológico permanentemente inferior e continuar contribuindo para um fluxo constante de pagamentos para o exterior pelo uso da tecnologia externa, ou seja, o pagamento pelo uso de patentes. Há um volume muito grande de recursos que são carreados para o exterior pelo pagamento dos royalties pelo uso da tecnologia externa. Então, isso produz também um déficit, que é um déficit permanente no item tecnologia, no balanço de pagamentos de transações correntes do país. Esta situação de dependência econômica e tecnológica que acabamos de expor em relação ao exterior, que explica a incapacidade do Brasil de promover seu desenvolvimento econômico e social ao longo da história. O Brasil precisa superar sua grande dependência econômica e tecnológica em relação ao exterior, seja nos setores industrial, de comércio, de serviço e financeiro, para promover seu desenvolvimento econômico e social. Eu queria abordar o pensamento de um grande sociólogo americano chamado Immanuel Wallerstein, já falecido, que desenvolveu a teoria do sistema mundo. Segundo Wallerstein, a economia mundial é regida por um sistema que ele denominou de sistema mundo capitalista, que é composto por uma divisão entre centro, periferia e semiperiferia. Na opinião deles, o mundo está dividido, existe uma hierarquia entre países. Alguns estão no centro desse sistema mundo, outros estão na semiperiferia e outros na periferia. Cada um cumprindo um determinado papel. E esse sistema mundo surgiu no século XVI, de acordo com Wallerstein, no início do processo de globalização, porque a globalização da economia mundial aconteceu a partir do século XVI, com as grandes navegações inauguradas com a descoberta da América. Os países mais desenvolvidos do mundo integram o que Wallerstein chamou de centro do sistema mundo.
os quais integram o núcleo orgânico da economia capitalista mundial, que são os países da Europa Ocidental, como Bélgica, Holanda, Luxemburgo, os países escandinavos, Alemanha, Áustria, Suíça, França, Reino Unido e Itália. Na América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Da Oceania, Austrália e Nova Zelândia, Japão e, mais recentemente, a China. Então, esses são os países que integram o centro do sistema mundo, da economia capitalista mundial. Para Wallenstein, o centro é a área de grande desenvolvimento tecnológico, que produz produtos complexos. A periferia é a área que fornece matérias-primas, produtos agrícolas e força de trabalho barata para o centro. A troca econômica entre a periferia e o centro é desigual, segundo Wallenstein. A periferia tem que vender barato os seus produtos, enquanto compra caro os produtos do centro. Quanto à semiperiferia, trata-se de uma região de desenvolvimento intermediário entre o centro e a periferia, que funciona como um centro para a periferia e uma periferia para o centro. O Brasil, por exemplo, se citou como um país semiperiférico. A teoria do sistema mundo teve como formulador Immanuel Wallenstein, como há pouco lhes falei, e como seus principais pensadores, André Gunder Frank, Samir Amin, Giovanni Arrighi e Teotônio dos Santos, o brasileiro, intelectuais ligados à chamada teoria da dependência, os quais afirmam que a dependência significa subordinação dos países periféricos e semiperiféricos em relação aos países capitalistas centrais, cujo atraso econômico não era forjado por sua condição agrária exportadora ou por sua herança capitalista, mas pelo padrão de desenvolvimento capitalista dependente do país e por sua inserção subordinada no capitalismo mundial. É o caso do Brasil. Nós somos um país dependente de mercados de exportação, dependentes de capitais externos e dependentes de tecnologia. Então essa situação é uma situação inaceitável para um país da dimensão do Brasil e com uma população de 220 milhões de habitantes. Nós deveríamos estar no estágio mais avançado de desenvolvimento. Mas as circunstâncias políticas ao longo da história é que condicionaram essa situação de dependência em que nós nos encontramos. Segundo os pensadores do sistema mundo, a superação do atraso econômico dos países periféricos e semiperiféricos deveria resultar do fim da dependência e não de sua modernização e industrialização da economia, como foi preconizado, por exemplo, pela CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, na década de 1950. Os fatos da realidade confirmam, por exemplo, o equívoco no desenvolvimento do Brasil ter se apoiado em capitais estrangeiros e em tecnologia externa adotada a partir de 1955. Desde 1955, nós adotamos essa política de dependência de capitais externos e de tecnologia externa. Isso começou com o governo de Juscelino Kubitschek e se aprofundou essa dependência com a adoção do modelo econômico neoliberal desde 1990. Então a situação se agravou ainda mais, quer dizer, o nível de dependência do país em relação ao exterior se agravou ainda mais. E na medida em que situações como essas que nós estamos enfrentando do tarifaço venham a ocorrer no futuro, e na medida em que a economia mundial venha a apresentar crises, que elas tendem
a se multiplicar ao longo do tempo, durante o século XXI, isso vai impactar internamente no Brasil. E se nós queremos evitar que isso aconteça, nós temos que reorientar os rumos da economia brasileira no sentido de que ela adquira um certo grau de autonomia. Eu não estou propondo uma autonomia total, absoluta. Quer dizer, o país se isolar do resto do mundo. Mas desenvolver internamente o mercado interno e um sistema produtivo que seja capaz de resistir a situações como essas que nós estamos enfrentando no momento. Pode-se afirmar que o insucesso na promoção do desenvolvimento econômico e social na quase totalidade dos países periféricos e semiperiféricos do mundo deve ser atribuído ao fato desses países não conseguirem se libertar de suas amarras ou de sua dependência dos mercados externos de exportação e de capitais dos países capitalistas centrais. Países como o Brasil, que não superaram sua dependência em relação ao exterior e aderiram ao modelo econômico neoliberal, estão ameaçados de sofrer as consequências das crises da economia global, que tendem a se agravar com a evolução do tempo. Conclui-se, portanto, meus amigos, que países capitalistas periféricos e semiperiféricos, como o Brasil, só promoverão seu desenvolvimento se levar ao fim sua dependência externa, econômica e tecnológica, em relação aos países capitalistas centrais. Realizar a ruptura econômica e tecnológica em relação aos países capitalistas centrais não significa o desenvolvimento autárquico, com a adoção de uma política isolacionista e voltada exclusivamente para o mercado interno. Mas, sobretudo, significa promover prioritariamente o desenvolvimento do mercado interno do país, com a abertura seletiva da economia em relação ao exterior. Então, essa é a tese que eu defendo. Inclusive, já publicamos um livro cujo título é Um Projeto para o Brasil, que foi publicado pela editora Nobel de São Paulo. E nesse livro nós demonstramos a necessidade de que o Brasil adote essa política de promover prioritariamente o desenvolvimento do mercado interno com abertura econômica para o exterior, mas de forma seletiva, de tal maneira que nós possamos evitar que graves crises que ocorram no mercado mundial venham afetar a economia brasileira. A ruptura da dependência externa do Brasil significa ativa participação do Estado no planejamento da economia nacional, visando o desenvolvimento das forças produtivas do país e de seu mercado interno. A produção interna em substituição de produtos importados. Então, deveríamos adotar uma política de substituição de importações. E uma produção interna voltada também para a exportação. Mas não no nível que faça com que a economia brasileira fique extremamente dependente do mercado exportador. Também é importante o desenvolvimento de tecnologia própria e a formação de poupança interna na quantidade necessária para não depender exclusivamente de capitais externos para investimento, como ocorre atualmente no país. O nosso país é extremamente dependente de capitais externos. Esta estratégia propiciaria a expansão da economia nacional com a geração de negócios e de empregos suficientes para atender às necessidades do país, além de atenuar o impacto de ameaças ao desenvolvimento nacional que ocorram na economia mundial, como, por exemplo, a guerra comercial desencadeada pelo governo Trump nos Estados Unidos contra o Brasil e outros países do mundo. O Brasil não se desenvolverá na plenitude sem levar ao fim a dependência de mercados externos de exportação e a dependência de capitais externos
e tecnologia em relação ao exterior. No entanto, um ponto que eu queria deixar bem claro: a ruptura da dependência externa do Brasil não poderá ocorrer de forma abrupta, porque poderia levar ao colapso de sua estrutura econômica, que toda ela é dependente do capital internacional, de tecnologia externa e de mercados exportadores. Então, esse processo de fim da dependência deve ocorrer de forma gradual, planejada e sustentável ao longo do tempo, com a adoção de políticas de fortalecimento dos centros de pesquisas científicas e tecnológicas, das universidades públicas e privadas e da indústria nacional, para promover a substituição de importações de produtos e insumos importados, para assegurar a autossuficiência nacional e, consequentemente, o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Então, são essas, meus amigos, as considerações que eu teria a fazer. A questão do tarifaço de Trump fez com que a questão da dependência fosse bastante evidenciada pelos números que eu apresentei com relação à dependência brasileira em relação aos capitais externos e à tecnologia externa, que já vem ocorrendo há bastante tempo, desde meados do século XX. Para realizar essa nossa apresentação, nós consultamos várias publicações. Uma primeira foi um artigo sobre o título Capital Estrangeiro no Brasil, Poder e Controle sobre a Riqueza. E isso foi uma publicação de Regina Camargos, Brescia Pereira, Rubens Sawaia, Rogério Studart, Pedro Henrique Campos, Igor Fuser, Paulo Metri e Fórum Popular do Orçamento. Então, a primeira publicação que nós pesquisamos tem o título Capital Estrangeiro no Brasil, Poder e Controle sobre a Riqueza Nacional. Isso está disponível no site www.corecon-rj.org.br. Outra publicação que pesquisamos, também dos mesmos autores, que há pouco citamos, o título do artigo é A Participação do Capital Estrangeiro no Setor Financeiro Brasileiro. Isso está disponível também no mesmo site, www.corecon-rj.org.br. Analisamos também uma outra publicação de Marta Watanabe. O título do artigo: Cresce dependência da indústria de alta tecnologia por importado. Isso está disponível no site portal clubedeengenharia.org.br. Analisamos também 3 volumes do livro de Manuel Wallenstein. O livro dele tem o título The Modern World System. É um livro que foi volumes 1, 2 e 3, publicado pela Berkeley and Los Angeles University of California Press. Isso foi publicado em 2011. Analisamos também uma outra publicação de Giovanni Arrighi, A Ilusão do Desenvolvimento. Foi publicada pela editora Vozes de Petrópolis em 1997. E finalmente nós analisamos também uma publicação de Manuel Wallenstein, Unthinking Social Science. Foi publicado pela Polity Press de Cambridge em 1991. Então, portanto, meus amigos, é isto que eu queria deixar bem claro para todos vocês: a necessidade imperiosa de que
nosso país possa se tornar autossuficiente do ponto de vista econômico e tecnológico em relação ao exterior, a fim de que, ao se tornar autossuficiente, evite sofrer consequências maléficas, como, por exemplo, é o caso do tarifaço de Trump, mas crises que possam ocorrer na economia mundial e que venham impactar negativamente sobre a economia brasileira. É isso que eu tinha a dizer, espero que tenha sido esclarecedora a nossa apresentação e deixo aqui meu abraço fraternal para todos.